Tecnologias para a educação profissional. Para a educação profissional. TechPro! Imagine uma piscina grande. Você respira fundo e decide: eu vou chegar do outro lado. Mas o caminho é sempre mais longo do que o planejado. No meio da travessia, o fôlego falha. O cansaço pesa. E aquele entusiasmo inicial dá lugar à dúvida. Você para, e o medo oferece 3 saídas: desistir, voltar para o raso, ou continuar sem saber onde o esforço vai te levar. Muitos fogem porque o mar é vasto demais. Eles caem na armadilha de repetir apenas o que já sabem. Mas o horizonte é um convite. O mar se conquista assim, braçada por braçada. Como escolher o caminho certo entre tantas possibilidades? A resposta está em experimentar, testar, arriscar o erro para encontrar o novo. A piscina ficou pequena. Nosso destino agora é o alto mar, onde o horizonte é apenas o começo. E aí, pessoal, como é que vocês estão por aí? Tudo certo? Tranquilo? Podem abrir as câmeras aí, os profs que vão participar aqui da aula de hoje. O prof. Luiz já está aqui também. Como é que vocês estão nessa... pessoal. Bem-vindos. Boa noite, gente. Bem-vindos. Boa noite a todos. Oi. Então, a gente está aqui com o nosso time inteirinho, só faltando o prof. Rogério, que vai chegar já, está voltando em maio, para essa web prática de hoje, tá? E esses professores vão entrar mais para frente na aula, eu vou iniciar e depois eles vão tocar. Obrigado, professores, por estarem aqui. Tá? Valeu. Então, gente, como que vocês estão aí na piscina? Mergulharam na piscina? Obrigado por estarem aqui com a gente, né? Escolheram o nosso curso. Eu já vi que a galera está bombando ali também no Moodle. Fizemos algumas web práticas e agora estamos aqui na nossa web prática da UC Educação Inovadora. Queria lembrá-los que está aí na tela do nosso Instagram, quem ainda não adicionou, vai lá, né? Ajuda a gente até a compartilhar ali. Às vezes a gente está meio atrasadinho no Instagram, às vezes não consegue compartilhar muito os nossos bastidores, mas a ideia é trazer algumas informações interessantes e que a gente possa chegar também a mais, né, levar o nosso curso gratuito aí a mais pessoas. Então, se vocês puderem adicionar, vai ser legal quem ainda não fez, tá? Então, eu sou o prof dessa unidade curricular Educação Inovadora e, como roteiro da aula de hoje, a gente vai ver ali rapidinho, eu quero comentar sobre os fóruns que está rolando no Moodle, nos fóruns, a participação de vocês no nosso ambiente virtual. E aí vão ver alguns conceitos, destaques, alguns só rápidos, sobre a nossa unidade curricular, que é a Educação Inovadora. E aí vamos falar um pouco sobre, né, a inovação na educação e direto para o assunto principal da aula de hoje, que é o Design Thinking, as fases do Design Thinking. E aí com o momento de prática que os professores vão ajudar, como a gente já falou, a gente vai explorar algumas técnicas aí, como o brainwriting, brainstorming, vamos fazer uma geração de ideias online, vai ser bem legal. Tá? Vocês podem ir compartilhando aqui enquanto a gente não chega no momento da prática, vocês podem ir compartilhando aqui no chat. Tá? E depois o que vem por aí na nossa UC também, o que vem pela frente. Tá? Isso que a gente tem previsto. Bom, o que está rolando no Moodle? Eu queria, de início, assim, vou compartilhar a tela do Moodle e queria agradecer vocês, né, gente, pela participação. Nós temos alguns fóruns e muito legal, nós temos ali o compartilhamento de casos no fórum do Síndrome da Gaveta. Só vou rolar rapidinho aqui para baixo para quem ainda não acessou esse fórum, vocês darem uma olhada nas contribuições que são riquíssimas. Vários exemplos, situações em que vocês viveram, em que inovações que foram implantadas nos espaços onde vocês trabalham, né, os profissionais, acabaram não vingando, né, não se tornaram de fato uma inovação porque não foram colocadas em prática. Então, muito legal mesmo, tem muitas situações diferentes. Aqui, esse fórum, ele não é avaliativo, mas a gente considera ele muito importante porque a gente consegue conhecer, né, conseguimos nos conhecer um pouquinho mais, entender a realidade de cada um,
E aí, quando a gente vem aqui para as nossas web práticas, que o objetivo principal é interagir, a gente explora o que tem de bom no ambiente virtual, que são esses registros também de colaboração, e a gente aproveita o melhor dos momentos assíncronos, que é, né, os conteúdos que estão disponíveis no Moodle, para chegar já na nossa interação conhecendo uns aos outros um pouquinho mais. Então, gente, muito legal. Olha o Etevaldo ali, a participação, um destaque para a participação dele, um monte de contribuição no fórum e bombando, gente. Várias situações que vocês colocaram. Mais uma vez, muito obrigado. Tem um fórum também da semana 3, que é o que trava a sua inovação. Então, aí é um momento de olhar, que já passou, né, a semana 3, olhar para nosso comportamento, um olhar interno. A gente fez esse exercício na semana 3 e vocês colocaram aqui alguns bloqueios, né? Muito legal também, intensa participação ali, Gabriela, Adrison, Cíntia, Cláudia, Jorge. Só para falar que é muito legal estar acompanhando vocês ali, mais uma vez, contribui para a gente esses nossos momentos de interação, inclusive ao longo do ano todo que a gente vai estar aqui, tá? Então, show de bola isso aí. Seguindo aqui, quando a gente está falando de educação inovadora, o que nós estamos falando, de fato? Que está lá no Moodle, eu vou destacar alguns conceitos agora aqui rapidamente, só para introduzir a aula, e depois a gente já vai para a mão na massa, tá? Quando eu estou falando de educação, eu queria lembrar que a gente está falando do desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. Então, não só na dimensão intelectual, na parte cognitiva, que a gente está mais acostumado a lembrar, mas também na dimensão social, o nosso capital social, a nossa inteligência emocional também, né, a gestão das emoções, a parte do relacionamento humano, a dimensão cultural da educação, né? E também a dimensão corporal, sinestésica, e outras dimensões, inclusive tem a teoria do Albert Gardner, que traz a teoria das múltiplas inteligências, e dá para fazer algumas conexões com esses aspectos aí da educação de uma maneira mais ampla, e é assim que a gente entende aqui também, integral, no nosso curso, tá? Aqui no IFSC. Então, é uma educação que nos acompanha para a vida inteira, e aí a gente puxa o conceito do lifelong learning, a gente está sempre aprendendo, não só em todos os espaços, tá? Não só na escola, que é o que a gente está tendo aqui numa instituição formal como o IFSC, mas também fora dos espaços escolares, né? Como no trabalho, e aí entra a educação não formal, e em casa também, né? A educação informal. Então, a gente também está aprendendo em casa. Então, em todos esses espaços, quando a gente está falando de educação aqui, no nosso curso, Educação Inovadora, especificamente sobre educação, a gente está falando da educação desse conceito integral e em todos esses espaços. Com foco, claro, na educação que ocorre nos espaços profissionais, né? Por isso a educação profissional. Tá? E com relação à inovação, como nós já vimos ali naquele fórum da gaveta, da síndrome da gaveta, não são só ideias, né? A gente está falando de nem invenções, mas de colocar em prática as ações que gerem impactos positivos e melhorem o nosso contexto. Então, isso é muito legal, porque a semana 1 e 2, nós vimos o conceito de inovação. Eu só estou resgatando aqui. Semana 1 e 2, lá no Moodle, vocês devem ter visto nos nossos materiais, devem estar lembrando desses conceitos de inovação. Tá? Então, a importância que, né, é um campo de pesquisa, que tem teorias que, inclusive, contribuem para entender como potencializar a inovação com métodos e técnicas para isso. Por isso que é fundamental a gente explorar esse campo da inovação no contexto educacional, e aí essa unidade curricular Educação Inovadora, ele vem com essa intenção. Tá? E aí a educação inovadora é isso, adicionar, incorporar novos elementos, né, que incrementam o meu fazer educacional, né, o meu fazer pedagógico, ou que modifica radicalmente a estrutura no meu contexto, sempre trazendo aqui a importância do meu contexto. Então, a inovação vai depender do local, do espaço onde ela está sendo desenvolvida. Às vezes, é uma inovação para mim, na minha sala de aula não está sendo feito ainda, eu estou incrementando, fazendo uma modificação no meu contexto para potencializar
do processo de ensino-aprendizagem, por exemplo. Então, destacar a importância do contexto para classificar uma educação como inovadora. Tá? Bom, e aí a gente tem esses métodos e técnicas, como eu falei, e a pergunta principal da nossa unidade curricular é, tá, e como inovar na educação? E é isso que a gente vai tentar respondendo aos poucos, ou contribuir pelo menos um pouquinho ao longo dessas 6 semanas, né? Nós temos a Unidade Curricular Educação Inovadora com 6 semanas, agora nós estamos na 4ª semana, e o assunto principal da 4ª semana é Design Thinking. Então, a gente vai trazer o Design Thinking como uma abordagem, né, para criar novas soluções e que nasceu no contexto empresarial voltada para o design de novos produtos, novos serviços e que se espalhou para todas as áreas, inclusive na educação, para estruturar o processo de inovação aí nesse espaço educacional também. Então, hoje a gente vê na literatura científica o Design Thinking como um método, uma abordagem, uma metodologia, às vezes chamada assim, para ajudar a inovar no contexto educacional. Tá? E aí, o que é o Design Thinking? Eu vou trazer alguns pilares rápidos aqui sobre o Design Thinking para a gente. Ele é centrado no ser humano, ele começa com a ideia é trabalhar a empatia, entender as necessidades e motivações intrínsecas das pessoas que estão envolvidas com um problema. Então, se eu quero criar uma solução dentro do contexto da minha sala de aula, eu vou considerar os sujeitos que estão ali. Quem são os sujeitos? Os estudantes. Vou trazer os estudantes para pensar no que eu posso melhorar na minha sala de aula. Vocês já trabalharam bastante isso no fórum, vários comentários que vocês fizeram lá, da importância de pensar inovação, de pensar novas propostas, novas soluções, novos projetos, trazendo o ser humano, de fato, como um centro dessas novas soluções. E aí a gente precisa planejar essas soluções junto com ele, consultá-los, né, os sujeitos envolvidos, os beneficiários da minha proposta, ao longo, desde o momento da concepção dessas ideias até a implementação, né, e testes depois e tudo mais. Então, no nosso caso aqui educacional, né, estudantes, professores, pais, funcionários, gestores, escolares, todos esses que compõem os espaços educacionais. O Prof. Luiz perguntou lá no chat, alguém já tinha ouvido falar em Design Thinking aí? O que vocês me dizem? Nunca? Obrigado, Lívia. Sim, não. Só para a gente ter uma ideia aqui. Denise também não. Legal. Não conhecia. Bruna, sim. Ah, tá. Boa, eu acho que Emanuel disse que sim. Estamos aí usamos bastante no marketing, isso mesmo. Talvez 50%, né? Boa. Outro elemento do Design Thinking, né, ele é colaborativo. Então, a ideia do colaborativo é que visões diferentes, muitas mentes, pensando numa nova proposta, na melhoria de um espaço, são mais fortes para resolver um desafio. Então, a ideia é explorar visões de mundo diferentes, várias pessoas trabalhando juntos. Ele é otimista porque ele tem a crença fundamental de que todos nós podemos criar as mudanças. E não importa se o problema é grande ou se o problema é pequeno, se a gente tem pouco tempo ou se tem poucos recursos, se a gente tem restrição no orçamento, a gente é otimista. A gente acha que, mesmo com a gente é brasileiro, não desiste. Essa é a ideia do otimismo. E, apesar de todas as restrições e ressalvas, a gente pode fazer alguma coisa para melhorar o nosso contexto. Então, o Design Thinking tem esse princípio também. E o último pilar e fundamental é que ele é experimental. Ele não parte daquela ideia de que eu preciso criar uma solução perfeita para depois construir e aí ir lá testar e experimentar junto, né, ao meu público-alvo. Não. A ideia é criar o processo da liberdade de errar e aprender o tempo inteiro. Eu gero algumas ideias junto com meu público-alvo, a gente já testa um piloto com algumas pessoas, já melhora, se não der certo eu mudo a solução. Então ele entende, e aí a gente pode puxar inclusive o mindset de crescimento, lembra da teoria da Carol Dweck da semana 3, né? Entende o erro como parte do processo, e que é tão difícil para quem é um pouco mais velho aí, como eu, entender o erro como parte do processo, a gente acaba se cobrando bastante, mas a ideia
da teoria do comportamento inovador na perspectiva do sujeito, né, da pessoa, tem muito a ver com o design thinking nessa perspectiva também. Vocês vão ver essas similaridades. Difícil, né, Lívia? Essa mentalidade. A gente está a vida inteira aprendendo e o desafio é longo mesmo. E aí o design thinking tem algumas fases que não são exatamente lineares. Eu posso voltar, né, avançar um pouco e retomar, mas basicamente a literatura apresenta algumas variações, mas na essência são essas 5 fases. Uma primeira fase que é descoberta, empatia, definição, ideação, prototipação e a testagem. Deixa eu só ver se eu consigo desligar esse ar aqui que está me atrapalhando. Ele está meio maluco. E a testagem. Ó. Aqui na fase da descoberta, é um momento para aprender melhor os problemas, né? É um momento entender quem vivencia a situação do meu público-alvo, se colocar mesmo no lugar do outro, buscar se aproximar, fazer uso de relatórios, de estatísticas para entender o contexto do meu problema, né? Buscar literatura existente, tá? E questionar aí nessa fase de descoberta o que é mais difícil para essas pessoas, para o público-alvo, o meu público estratégico, o que é mais difícil para eles entenderem, como que eles se sentem de fato, como eles gostariam de aprender mais sobre um determinado assunto. Essas são potenciais perguntas, né? E aí a fase de definição ou imersão já é um segundo momento, é o momento de avançar um pouco mais, de evoluir nesse sentido, tá? É o momento de aí entender um pouco mais a fundo o desafio, né? Entender um pouco mais o público estratégico, especificar, delimitar o que tu pretende desenvolver. O que vai ser exatamente? Qual é o problema? De repente, fracionar esse grande problema em problemas menores. Entender o perfil do teu público, né? E aí ir mais a fundo para conhecer o problema e, quem sabe, até contar uma história para confirmar se é isso mesmo que é o problema ou se tem mais coisas que não foram percebidas. Então, é possível fazer observações, visitas de campo, ou até mesmo conversas, né, entrevistas, para identificar, levantar melhor o contexto daquelas pessoas que estão vivenciando o problema. Tá? Esse é um segundo momento. É como se fosse aprofundando e entender um pouco mais um desafio. E aí a gente parte, agora que eu entendi o problema, a gente pode ir para a parte da ideação, que é o momento de pensar ideias práticas para solucionar o desafio. E aí a gente tem várias técnicas, nós vamos explorar algumas hoje. Na verdade, é uma simulação, né? É um início. As ideias que surgirão hoje não quer dizer que vocês vão aplicá-las ao longo de obrigatoriamente ao longo do curso, mas para a gente fazer um exercício dessas etapas do Design Thinking agora aqui na nossa unidade curricular, tá? Depois nós temos a prototipação, a ideia de criar pequenos protótipos que possam ser testados na sequência. Então, pode ser no contexto educacional aqui, pode ser um recurso educacional, pode ser vídeo, pode ser um infográfico, pode ser uma oficina online, pode ser um site, pode ser um podcast, pode ser um canal do YouTube, pode ser um jeito diferente de ensinar alguma coisa, explorando o storytelling, por exemplo, pode ser um plano de aula, uma sequência didática, uma adaptação de uma metodologia com o uso da gamificação no meu contexto, enfim, uma variedade de protótipos aqui no nosso ambiente, no nosso espaço educacional. Tá? E a fase 5, que é testar. Eu vou pegar o meu protótipo, eu fiz lá um vídeo, como eu falei, daqueles vários exemplos, criei um recurso educacional, eu vou aplicar numa amostra, pelo menos, do meu público-alvo, para coletar o feedback dele, e aí fazer aquele aprimoramento do meu protótipo, tá? Até eu ter uma versão viável a ser, de fato, implantada. Então, essa é a proposta do Design Thinking, e aqui no contexto educacional a gente vai pensar, vai explorar esses métodos e essas técnicas no desenvolvimento do desafio de vocês, tá? Bom, e na aula de hoje, vocês devem estar se perguntando aí, e na aula de hoje, o que nós vamos fazer afinal? Bom, na aula de hoje a gente vai aproveitar Vocês lembram daquele mapa mental que fizemos na aula... Foi na aula inaugural? Acho que foi na aula inaugural.
Lembram do mapa mental que vocês colocaram os talentos lá? Obrigado, Jorge, Bruna. É isso? Boa. Então, a gente vai trabalhar, vai usar como um recurso educacional um mapa mental de novo. Alguém sabe o nome da ferramenta que a gente usou? Ah, Miro. Boa. A gente vai usar o Miro para seguir no começo da atividade, para escrever lá, registrar o desafio, e a partir do mapa mental lá no Miro, esse desafio que vocês vão registrar no Miro, a gente vai conversar também nas subsalas. Então, nós vamos explorar isso aí hoje, tá? E no momento da prática, nesse momento, a gente vai usar, eu vou destacar aqui duas técnicas que estão presentes no nosso material didático na semana 4, nessa semana corrente aqui, que a gente está passando agora, que é o brainwriting, vai nos ajudar nessa parte, nessa etapa de descoberta do desafio. Vocês perceberam que a gente está no Design Thinking, se a gente olhar para o nosso momento aqui no curso, o momento de vocês estão no momento de descoberta, de definição do desafio, né, de encontrar, estamos na semana 4, tá? Aí a gente tem a semana 5, que é a próxima, e depois a semana 6, tá? Vocês perceberam que, se a gente olhar para as etapas do Design Thinking, a gente está nesse momento de descoberta, que é delimitando o desafio e depois a gente vai aprofundar um pouco mais nele. Então, né, para esse momento de descoberta, a gente vai explorar uma técnica do brainwriting, que é uma técnica de ideação, mas a gente está usando aqui nessa outra etapa, normalmente usado na ideação, mas a gente está usando aqui nessa etapa de descoberta. E para a etapa de ideação, que é já gerar soluções mesmo para o desafio, a gente vai explorar uma técnica de brainstorming, que o brainwriting, normalmente a gente escreve ideias, né, normalmente mais sozinho, faz anotações, que pode ser em grupo também, mas costumeiramente sozinhos, e a ideação, brainstorming, aí sim a gente tem uma interação maior, a gente usa um volume maior e conversa para gerar ideias. Então a gente vai explorar essas duas principais aí. E nesse momento da prática, nessa prática a gente vai ter 4 momentos, que eu já vou explicar para vocês, que vai usar o Miro e as subsalas da webconferência. E aí, como que a gente vai fazer isso? Vou explicando aqui. Primeiro momento, vocês já devem estar pensando no desafio, como eu já solicitei lá na semana passada. Essa primeira parte, vocês vão propor um problema próximo aí de vocês, né, do cotidiano profissional. Então, explorem aí o que vocês estão vivendo, né? Valorize a tua intuição, não se cobra muito, deixa a ideia fluir. E lembra que o problema tem que começar por como não podemos. Esse desafio, ele é materializado aqui no nosso curso, como vocês viram na disciplina na unidade curricular de portfólio, que ele se materializa como uma pergunta. E essa pergunta inicia por como podemos. Então, como podemos ensinar alguma coisa no trabalho com o uso de tecnologias educacionais. Então, a gente entende aqui tecnologias educacionais não só ferramentas, tá? Tecnologias e metodologias, tá? Ferramentas e também técnicas e estratégias educacionais, tá bom? Então, se o teu desafio envolver, se você for um professor da educação formal, por exemplo, o teu desafio pode ser para os teus alunos, ou até para os teus colegas, ou para ou outros públicos do teu espaço escolar. Se não for professor, pode ser para os colegas do trabalho, por exemplo, o teu desafio. Se você não trabalha, pode ser para profissionais da tua área, tá? Lembrar sempre que o desafio tem que ser viável de ser resolvido ao longo do curso. Então, a gente vai ajudar nessa delimitação. E hoje é mais um momento, a prática que a gente vai fazer hoje, é mais um momento para vocês terem um tempinho para pensar nisso. E aqui nesse slide agora que está aí do lado, manter o anonimato das pessoas durante a produção do portfólio. Eu não entendi da pergunta, Suzemara. Anonimato de quem? Do público que tu vai aplicar o desafio, é isso que tu quis dizer? Se puder explicar um pouquinho melhor ali, eu agradeço. Ah, sim, claro, não, com certeza. A garantia do anonimato. Não, a gente vai preservar sim a privacidade, a segurança de dados aí. Com certeza. Ó, aqui só tem alguns exemplos, eu vou pegar um. Ó. Se for na educação escolar, olha esse aqui do ladinho esquerdo que eu estou passando o mouse aqui na tela agora. Deixa eu reduzir o tamanho da minha imagem para vocês enxergarem aí maior.
Ó, simuladores virtuais no ensino de ciências. Então, aqui ele já está delimitando que ele quer esse desafio trabalhar com simuladores virtuais no ensino de ciências. E delimitou mais ainda o público, oitavo e nono ano do ensino fundamental 2. Legal. Outro aqui na educação escolar, como usar o ChatGPT com estudantes da educação especial. Enfim, vários exemplos que vocês estão lendo aí na tela, né? Já na educação não escolar, olha só esse exemplo aqui, ó. Um estudante que usou a gamificação no estudo sistemático da Bíblia, tá? Utilização de tecnologias educacionais para capacitar novos profissionais da área de enfermagem, tá? Desenvolvendo habilidades iniciais no violino por meio de recursos tecnológicos. Então, todo o pessoal aqui da educação não escolar, algumas ideias iniciais de possíveis desafios que podem ser explorados aí, tá? Então, tem bastante coisa legal que pode ser feita aí também, ok? Vamos lá. Vocês já pensaram no desafio? Conseguiram estruturar um pouquinho? Como é que vocês estão aí nisso? Sim? Tem alguma ideia? Mais ou menos? Assim, sim. Opa! Caramba, tô feliz, hein? Muita gente já pensou. Olha só, a Denise já entregou minha Nossa Senhora. Simone mudou o foco. Simone, o que mais acontece nesse momento é mudar o foco. Tá tudo certo, tá? Suzemara delimitar um pouco mais. Boa, a gente vai aproveitar esse momento dessa aula aqui também um pouquinho para isso. Refinamento. Inclusive, Douglas, desculpa interromper, mas se puder acrescentar, tem 11 pessoas que entregaram já a P1 lá no portfólio, né? Não tem problema ter entregue já, mas se a pessoa repensar depois da aula de hoje, quiser refinar melhor o que já entregou, dá para editar o envio, tá? Dá para ir lá, quem já enviou, e trocar o anexo, tá? Não tem problema. Então, se entregou e repensou, até a data final do fechamento da atividade, pode entregar novamente, só mudar lá o envio, tá? Obrigado, Luiz. Isso mesmo. Valeu. Então, olha lá, ó, a Angélica falou que pensou 33 desafios. É isso aí. Esse é o momento de descoberta. A gente olha para vários problemas e lá vocês têm aquele template para entregar na atividade portfólio, tá? Então, vocês podem... Ainda dá tempo para isso. A gente pensou todo o curso com esse momento de geração de desafios ainda, de refinamento. Mas hoje tem uma novidade para vocês. Para quem ainda está refinando, que eu acho que é a maioria, inclusive temos colegas novos que entraram, né, Luiz? E chegaram agora aqui no nosso curso, que podem ficar tranquilos que terão tempo hábil para pensar no desafio e tudo mais. Tem uma novidade boa para vocês, que a gente... Vamos conhecer o professor Edu hoje. O professor Edu, ele ia entrar no curso de vocês na sexta semana. Estou dando um spoiler aqui. Na sexta semana é sobre tendências na educação, na nossa disciplina, né, na nossa unidade curricular. E aí tem um professor que vai ajudar muito na sexta semana. E ele veio aqui, na aula de hoje, ele vai vir aqui para dar uma contribuição também. Tá? Que tal ter um empurrãozinho nessa etapa? E aí o prof. Edu vai vir aí para isso. Eu vou chamar ele aqui já. Só um pouquinho. Com licença, professores. Olá, estudantes. Sou o Edu, seu assistente inteligente. Estou aqui para conversar e guiar seu TCC portfólio. Conversem comigo. Juntos vamos olhar para a sua realidade e definir uma pergunta-desafio que começa com: como podemos? Basta interagir comigo pelo chat. Me conte sobre o seu contexto e eu ajudarei a delimitar o seu desafio. O futuro da educação é agora. Bora somar nossos conhecimentos e bombar no desenvolvimento do portfólio juntos. Aí, ó. Com licença, professores. Esse aí é o professor Edu. Tá? Então, a gente vai usar agora, vocês têm o momento da prática, e o professor Edu, ele vai nos ajudar nesse momento. Nós criamos... Ele é parecidinho, né, Luiz? Por que será? Marcos Mignon. Muito bom, Simone. E a gente vai agora interagir com ele. É um assistente de IA, não sei se vocês já trabalharam com isso, mas eu imagino que a maioria já tem usado os assistentes de IA nos seus espaços profissionais, aí no trabalho, né? Eu criei um gen com um Gemini, e esse gen foi alimentado com
todas as informações possíveis para ser um assistente pessoal inteligente para ajudar vocês a delimitar o desafio. Então, a gente vai fazer uma prática agora para dar uma turbinada do desafio, complementar o que vocês já pensaram com o professor Edu, tá? Vocês vão falar, como que vocês vão interagir com o professor Edu? Vocês vão colocar a pergunta, desafio que vocês já têm hoje, vão falar, de repente, o contexto de vocês. É muito intuitivo, bem simples de interagir com ele. Vocês vão perceber que ele vai interagindo e vai guiando vocês. Nós criamos, né? Eu criei esse agente inteligente com o Gemini e mais para frente vocês vão aprender a criar também, não na aula de hoje. Hoje vocês vão usar. Para quem ainda não está usando o assistente inteligente das IAs, hoje vai ser uma experiência, um espaço que vocês vão poder experimentar aqui no contexto educacional, e assim a gente consegue explorar. Eu quero aproveitar e falar aqui, o porquê que a gente colocou esse assistente inteligente agora, na disciplina, na unidade curricular, e não antes. Justamente para a gente tomar cuidado, o uso ético e responsável da IA, que vocês pudessem inicialmente pensar no desafio, explorar a cognição de vocês, a capacidade intelectual de vocês, antes de usar a IA. Então, vocês já pensaram um pouco, e agora, nesse momento, nós vamos usar um complemento, que é a ajuda da inteligência artificial, para lapidar as ideias que vocês, seres humanos, trouxeram. Tá? Então, foi uma estratégia intencionalmente pensada para adicionar a inteligência artificial, para turbinar, para somar no desenvolvimento aí do desafio no nosso processo de aprendizagem. Então, bora lá interagir com o professor Edu Futuro. Vou mostrar para vocês agora que está aqui na tela, tá? O professor Luiz vai colocar o link do Edu Futuro no chat, mas antes de colocar, prof. Luiz, olha só, vocês precisam fazer login com a conta de vocês do Gmail, tá? Para cair no Gen correto, no assistente inteligente, para a conversa com o professor Edu, vocês têm que fazer a login com a conta do Gmail. Pode ser do aluno, tranquilo, pode ser, Denise, ou qualquer conta de e-mail pessoal também, que ele vai cair logo depois nesse assistente, tá bom? Bora lá, prof. Luiz, pode colocar então a pergunta o link para o professor Edu Futuro. Vocês terão 10 minutos para interagir com ele e depois mantenham a aba da nossa conferência aberta, usem uma nova aba aí, tá? Eu vou ficar aqui esperando e vocês podem interagindo com o professor Edu Futuro. Tá? Não esquece que vocês precisam fazer login no Gmail para cair na tela correta. A tela correta é essa aqui de baixo, que está aí para vocês. Ó. É a tela que está aqui embaixo. Ó. Ele aparece assim, ó, Prof. Edu, assistente inteligente do TCC. Para aparecer isso, vocês precisam fazer o login no Gmail. Beleza? Então, bora lá. Vocês têm 10 minutos para conversar com o professor Edu, para ele ajudar a delimitar o desafio de vocês. Podem ir lá conversar com ele. Valendo agora. Tá? A gente vai colocar aqui o cronômetro, já está ali em 9 minutos e 40 segundos. Agora é o tempo para vocês interagirem com o assistente inteligente. E mantenham essa aba aqui aberta, por favor. Foi direto no Gmail pessoal? Perfeito, Simone, pode seguir. O que importa é tu cair naquela telinha ali do agente inteligente, do professor Edu. Tá? Eu estou aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir interagindo. Tá carregando, Denise? Massa. Vai lá, vai interagir com ele, que eu acho que vocês vão gostar. Ele é bem completão e bem específico, assim. Depois vocês vão contar um pouco dessa experiência. Espero que ajude, né? Para quem está chegando agora, estamos numa atividade que o link está no chat, uma atividade de interação com uma IA, um assistente inteligente
para orientar vocês a lapidar o desafio. Gostou, Gabriela? Valeu por compartilhar, é legal, né? Eu também achei, tô pilhadão com ele aí, fiquei um tempão mexendo com ele aí. Bom que tu gostou também. A ideia é ele entrar no problema de vocês, né? No contexto específico de cada estudante. Essa é a proposta desse agente de IA, desse assistente de IA. Essa interação, ela fica salva. É uma boa pergunta. Eu acho que ela fica salva ali na memória. Da memória, só que ela vai sendo excluída à medida que tu interage com o agente, né? Ele tem um limite de memória. Prof. Edu, eu vou colocar o link no chat aqui de novo. Cíntia. Ó, o professor Luiz colocou lá. Pode clicar naquele link do chat, por favor. Cíntia. Que bom que vocês estão conseguindo conversar. A gente está fazendo até um teste de escala, né? Porque várias pessoas ao mesmo tempo conversando com esse assistente de IA. Era uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, vai ser legal até saber se ele vai aguentar e se vai ficar muito lento ou não. Mas vamos conversando aí. A gente tem mais 5 minutos. Procurem lapidar o desafio de vocês. Vejam se as ideias que ele traz são ideias boas ou não. Se ajuda, se ele traz alguns exemplos, se esses exemplos ajudam para o contexto de vocês. Enfim. Eu aconselho que essa conversa que vocês tenham, vocês copiem e colhem no Google Docs, por exemplo. Tá? Porque ele fica nas conversas recentes, mas ele pode, com o tempo, essa memória ela é sobreposta pela mais recente. Sempre é bom, se quiser salvar num bloco de notas, no Google Docs ou em outro espaço, essa conversa. Boa. Isso aí, Denise. Mais alguns minutos ainda. Creio que vocês estão interagindo com o Prof. Edu. Já já vocês vão ter oportunidade de falar um pouquinho, tá? O Prof. Edu, se ele trouxe algumas sugestões, tu não é obrigado a alterar a partir das sugestões do Prof. Edu. Se tu julgar que foram sugestões boas, podes alterar sim. Se tu acha que o teu desafio ficou melhor delimitado, fez mais sentido para ti, aí podes alterar. A ideia é que ele contribua para melhorar um pouquinho o teu desafio, sim. Tá, Emanuel? Mas não é obrigado. Ele é um complemento. Todo o juízo de valor da qualidade da proposta da inteligência artificial, ela está sob nossa responsabilidade. Sobre a tua responsabilidade, nesse caso, da tua interação. Alguém levantou a mão? Queria falar alguma coisa aqui? Foi eu, professor Jerônimo. Boa noite. Jerônimo.
Bem rapidinho. Eu identifiquei aqui que tem como exportar em doc. Uhum. Ali quando ele traz a resposta, né? É isso? Exato. Beleza. Então pode usar esse recurso aí de exportar em doc. Só confere se ele exportou mesmo, né? Obrigado pela tua ajuda aí, pelo teu compartilhamento. Mas é sempre bom conferir, porque às vezes dá uns errinhos aí nesse exportar. Boa, Karina. Legal saber que está ajudando. Mais alguns minutinhos, ainda temos 2 para finalizar essa parte de interação com o professor Edu. E olha que esse cara sabe, hein? O professor Edu vai aparecer depois, aí na sexta semana, com tendências na educação. Várias tendências, bem legal. Quem já terminou de interagir com o Prof. Edu, pode, por favor, avisar aqui no chat para mim se já terminou ou não. Coloca lá, terminei a interação, para a gente acompanhar, finalizei. Boa. Então vocês já estão terminando. Ótimo. Quem levantou a mão aqui já baixou, pode falar? Eu não vi o nome, perdão. Oi, Douglas, foi sem querer mesmo, foi mal. Desculpa. Tá. Não, tranquilo. Desculpe. Beleza. Bastante gente já terminou. Pô, vocês são rápidos, hein, pessoal? Pela madrugada. É que ele é meio diretão, né? Eu acho que é isso, ele ficou muito seco. Sugestões boas, que legal. Parece que me conhece, né, Luciano? A sensação é essa mesmo, ele vem com sugestões assim que, pelo amor de Deus, traz algumas opções até, né? Não sei se com vocês foi assim. Mas... Boa. Legal que vocês já finalizaram. Então a gente está terminando aqui terminando aqui esses segundos dessa parte da atividade, que é o momento 1. Então, nós já estamos na parte prática, tá? Dessa web prática. Tema já dele. Meu Deus do céu, sucesso, é isso? Sucesso! Criar uma IA assim, Bruno, poderia ser parte do teu desafio. Mas nota, Bruno, muito importante a tua pergunta. Criar uma IA assim tem a ver com a solução do teu desafio, tá? A gente está no momento ainda de geração de ideia, de definição do problema, tá? E não já de trazer soluções, ok? Então, chaveiem a mente de vocês agora pensando em problema. Qual é o meu desafio? Qual é o problema que eu vou resolver? E não as soluções. É isso que eu vou pedir para vocês agora, tá? Coloquem isso no mindset aí para a gente seguir na próxima atividade, tá bom? Boa, vocês já estão compartilhando lá e tudo. Boa, Kátia, que legal. Muito, muito legal. Fico feliz, tá? Então, vamos lá. Momento 2. Agora que vocês... O Luiz já se adiantou e colocou aqui no chat. Agora que vocês já delimitaram, ajudou a delimitar o desafio, vocês vão lá no mapa mental que já foi criado, que tem os talentos de vocês, e vocês não precisam apagar os talentos de vocês, tá? Vocês colocam o desafio de vocês logo abaixo dos talentos, como mais um nó vinculado ao nome de vocês, tá? Para quem não lembra ou quem não fez, eu vou mostrar aqui rapidinho. Ó, lembra que tem esse mais aí na tela? Vou aumentar a tela para vocês enxergarem. Ó. Vai clicar em cima em cima do nome de vocês, tá? Ó, Prof. Douglas. E vai aparecer um maisinho ali do lado. Tem uma seta que está mostrando o mais. E aí, com isso, tu vai criar um nó dentro, vinculado ao teu nome. E vai escrever ali o teu desafio, tá bom? Os mapas mentais, os links já estão aí. O Prof. Luiz já compartilhou. Obrigado, Prof. Luiz.
vocês podem acessá-los. Acessa o mapa da tua turma, do sabor da tua pizza, por favor, e coloca lá o teu desafio no mapa mental. Agora é hora de fazer isso, tá bom? 1, 2, 3 e valendo. Vão colocando lá os mapas, eu já vou até dar uma olhada aqui nos mapas mentais. A galera do grupo Calabresa aqui já está bombando. Vou ver os meus afiliados do grupo Portuguesa. Vamos ver como é que está aqui. Eu vou até compartilhar aqui essa guia já para vocês verem o que está rolando online e ao vivo. Todo mundo mexendo lá. Ó, é isso aí. Então, vocês podem ir colocando o desafio dentro, vinculado ao nome de vocês, tá? Eu vou voltar aquela tela aqui, para quem não lembra como é que faz. E vou compartilhar a tela de novo. Tá aí a tela para vocês. Clicar em cima do nome de vocês. Depois de clicar em cima do nome de vocês, aparece um sinalzinho de mais bem pequenininho, Simone. Ele é pequeno, tá? Ele aparece na tela pequeno. E aí tu clica naquele mais. Ou tu pode usar a tecla Tab do teu teclado. Tá? Clica em cima do teu nome e aperta a tecla Tab. É uma outra forma dele gerar um nó filho vinculado ao nó pai, né? Que seria o teu nome. Depois que vocês colocarem o desafio lá, por gentileza, me avisem aqui no chat, só para a gente saber como é que está isso aí. E a gente vai partir para o momento 3 e 4. Lembrando, Douglas, que tem acontecido a mesma coisa da aula inaugural, né? Quando acontece de algum participante selecionar mais de uma caixinha ao mesmo tempo, acaba travando os outros, né? Então pode ser que alguém, que a gente não sabe quem, porque todos entram como anônimos, acabem selecionando o mapa inteiro e aí bloqueia. E daí quando a pessoa fica fora, vai desbloquear. Então vou pedir, por exemplo, portuguesa tá assim, ó. Isso, está travado. Para vocês conferirem se não é o caso de vocês, não selecionar as caixas, tá? Clica num espaço branco aí para desselecionar. Obrigado, Luiz. Isso aí mesmo. Tá, o português aqui está travado por causa disso, tá? Isso, clica num espacinho em branco, porque alguém selecionou várias abas, aí trava para as outras pessoas mexerem. Vocês têm que clicar somente em cima do nome de vocês. Só em cima do nome e depois de clicar no nome, aí na hora de digitar o seu desafio. Tá travado. Isso aí, ó. O lado esquerdo do grupo portuguesa está travado. Alguém tem que clicar na área branca para sair, para desselecionar, para tirar essa seleção de várias... Aconteceu de novo do lado direito. É que quando tu seleciona mais de um item, ele trava, que é o professor Luiz falou ali agora. Se alguém tiver com muita dificuldade ali, o que vocês podem fazer temporariamente é usar um recurso de post-it. Não sei se vocês conseguem ver na tela do professor Douglas, embaixo da setinha tem um desenho de um post-it. E aí vocês podem usar esse post-it, colar o desafio de vocês, só escrevam o nome junto, porque o post-it vai ficar solto, não atrelado ao nome, tá? Só para vocês não perderem esse momento, porque a gente não vai ficar muito tempo aqui nesse mapa, né, Douglas? Isso, não vamos ficar muito tempo. Como está travado ali, ou então também, se quiser anotar o desafio, deixar o desafio anotado aí no computador de vocês, tudo bem, também, depois compartilhando no chat. O lado direito do grupo portuguesa está travado. Alguém que está mexendo no lado direito tem que clicar na parte branca do mapa para tirar a seleção, tá? Por gentileza. Clica na parte branca do mapa para tirar a seleção. O mapa da portuguesa eu estou olhando aqui. Está travado. Alguém selecionou mais de uma opção lá. Ainda está travado. Quem selecionou mais de uma opção tem que clicar na parte branca. Agora sim. Aí, beleza. Agora liberou. Tá? Então, cuidado para não selecionar mais de um item do mapa. Trabalha só no item de vocês, por favor. É isso aí. Inteligência coletiva, quando a gente usa essas ferramentas online, colaborativa, é isso aí mesmo. Calabresa deve ter acontecido a mesma coisa que aqui de portuguesa, né? A gente está repetindo essas instruções. Vocês podem usar o post-it que o professor Luiz indicou. Estou mostrando aqui na tela. Tem o post-it que dá para escolher a corzinha dele e colocar aqui, ó, por exemplo, Douglas, e aí colocar o desafio. Como podemos
é uma outra forma de colocar o desafio se vocês não estiverem conseguindo, tá? Usa o post-it, que está lá no canto esquerdo da tela, que é o Stick Note, e aí coloca o desafio de vocês, se não tiver dando. Beleza, Denise? Pode usar o post-it. Isso, a caixa de texto ela rediciona automaticamente, tá? Calabresa está travado, lembra? Se tiver travado, de Calabresa clicar. destravou agora. Não sei quem é que tinha travado, mas... Agora destravou, estou olhando aqui. Uhum. Mas, de novo, se não conseguirem, use o recurso de post-it, também funciona. Isso. Ou anotem, né? Porque a gente vai usar numa próxima dinâmica o desafio aí. Uhum. O pessoal está usando o recurso de post-it ali também. Mas está indo. Se não der, ali foi colocado os post-its. O que importa é a gente registrar o desafio, preferencialmente aí no mapa. Ó, travou de novo lá do lado direito. Quando travar... Aí, agora destravou o Calabresa. Tá? Travou de novo o Calabresa, lado direito do mapa. Clica na área em branco aí, pessoal, que estiver mexendo do lado direito do Calabresa para destravar. Aí, agora destravou. Boa. A gente vai se virando, vai aprendendo. Agora travou os dois de novo aqui. Liberou, boa. Tá saindo, tá saindo. Legal. Ó, aqui já conseguiram, Karina conseguiu, Rafael conseguiu, tem mais gente mexendo ali. Estou olhando aqui os outros mapas e vou voltar para compartilhar a nossa guia. Cíntia, não conseguiu inserir, tu consegue colocar o post-it? Se quer olhar aqui para a tela, eu estou mostrando como colocar o post-it. Stick Note, no canto esquerdo da minha tela. Estou mostrando agora aqui. Clica em Stick Note, escolhe a cor dele, amarelo, e vai lá e coloca o teu post-it. Douglas, e vou colocar o desafio. Como podemos? Tá? Então, pode colocar assim também na forma de Stick Note, de post-it, né? Isso, a pergunta de desafio deve começar por como podemos. Bem lembrado, professora Marcela. Muito bom. O pessoal está colocando lá ainda. É isso aí, a gente está aprendendo a mexer, está usando uma ferramenta online, o processo de aprendizagem é esse aí mesmo. Como eu disse, a gente vivencia um pouco do caos, se auto-organiza para usar os benefícios que a ferramenta nos traz, né? Tem essas dificuldades, mas também tem alguns benefícios. Mais alguns minutos, sei que tem gente mexendo ali ainda. Aliás, mais um minutinho, e aí a gente finaliza essa parte de registrar o desafio no mapa, tá bom? E vamos... Ana, obrigado por compartilhar, concluído. E aí a gente vai para o momento 3 e 4. Ó, Margarita, Jerônimo está pedindo para desbloquear, para clicar, Leandro, que está no mapa da Margarita, por gentileza, clica na área em branco para desbloquear o mapa, por favor. Na área em branco do mapa, aí ele desbloqueia. Deixa eu dar uma olhada aqui na Margarita. Agora desbloqueou. Tá. Estou compartilhando a guia da Margarita aqui. Uhum. O Nailson usou o post-it. Tá legal, Nailson, tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui no pepperoni. Tá indo também. Lá tem um post-itzinho no pepperoni. E vamos olhar o rúcula aqui, como é que tá. Estou olhando, compartilhando a guia da rúcula. Uhum. A Cíntia está colocando lá um post-it. Legal.
Boa, Cíntia. E estou vendo o pessoal ali também terminar de mexer. Temos alguns desafios já colocados ali. Bom, gente, eu acho que podemos ir caminhando para a próxima parte do nosso momento 3 da parte prática. Interagimos com o nosso assistente inteligente, tá? Interagimos com o assistente inteligente, agora melhoramos o nosso desafio e depois registramos o nosso desafio nessa outra ferramenta que é o Miro, que a gente está usando aqui. E agora a gente vai conversar, interagir entre nós sobre o desafio nesse momento 3, numa subsala, tá? E depois de interagir sobre contar um pouco sobre o seu desafio, a ideia é que você conte o seu desafio, fale sobre o seu desafio rapidamente, cada pessoa aí tem cerca de 1 minuto para falar. Na última parte da nossa prática, nós vamos pensar em soluções para 2 desafios que nós iremos escolher, tá? Então, agora vocês vão para subsalas e vão conversar sobre os seus desafios, focado no problema ainda, e depois, no momento 4, pensar em soluções para esses desafios. Tá entendido? Podemos seguir então? Bora lá? Deixa eu colocar aqui na tela. Vou compartilhar essa guia. Então, temos esses momentos 3 e 4 agora, que vocês vão fazer nas subsalas com o auxílio dos professores padrinhos de vocês, tá? Os facilitadores nessa subsala. Essa subsala vai ter um tempo de duração e vocês vão interagir lá com eles. Vai ser 40 minutos para fazer esses momentos 3 e 4, né? Conversar sobre o seu desafio e depois soluções para 2 desafios escolhidos. Podemos ir para o Fluís, para subsalas? Acho que já dá para rodar.
Oi, gente, boa noite. É, Em relação ao desafio da Suzemara, não é isso? Desculpa se eu pronunciar seu nome errado. Eu vejo que deve partir, na verdade, de um processo de qualificação para os professores para trabalhar com os estudantes atípicos, sabe? Porque às vezes não é que falte na rede, né? Eu trabalho com um colega atípico, ele é autista de nível 1 de suporte, ele é funcional, mas tem coisa que a gente sabe que precisou se preparar um pouco mais, sabe? Eu entendo que inclusive, é completamente diferente, porque a gente está falando de crianças, e crianças não vão atender aos mesmos comandos que os adultos atendem, mas a gente precisou também se preparar para a chegada dele. A gente estudou bastante material, a gente leu muita coisa. E do ponto de vista, como você trouxe as questões de saúde mental, principalmente, saber não levar, não internalizar, né, e levar todos esses desafios para casa, porque senão é um cansaço que você não tira do ombro de jeito nenhum. Então, eu acho que uma das soluções seria propor rodas de conversa, né, com os professores, com as equipes, todo mundo articular também algumas coisas que pudessem ser feitas na escola e você não ter esse sentimento de solidão, sabe? Que o seu relato ficou parecendo que você está muito sozinha, apesar de ter outros professores que estão na mesma condição de você. Então, acho que vale muito a pena vocês fazerem grupos, né, para haver trocas e pensarem também em qualificações mesmo para atuar com eles, qualificações, formas de também de vocês não somatizarem tudo que acontece. Eu sei que sala de aula é super desafiador, e ainda quando se trata, né, de alunos com atipicidade, acho que fica ainda mais desafiador, mas que seja proposto nesse sentido, sabe, de vocês, a partir da escola mesmo, sei lá, ver algum horário que vocês possam encaixar e fazer essas rodas de conversa e esses canais de desopressão mesmo na própria escola, para que ali mesmo vocês consigam diluir tudo isso que vocês estão sentindo e diminuir essa sensação de solidão e de desamparo. E, gente, desculpa eu não ter aberto a câmera, que eu estou tentando ativar aqui e a minha internet está ruim, mas eu, eu me solidarizo, viu, com você. Eu sei que você deve estar muito, muito se sentindo isolada, e eu imagino o quanto deve ser desafiador, porque a gente lidando com um adulto é muito desafiador, imagine com as crianças.
Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Deu tempo, meu Deus, ou não deu tempo, gente? Ai, ai, ai. E agora? Voltamos. A galera Foi tá muito chegando corrido. aqui. Foi, né? Não deu tempo. Não deu, né? Praticamente não. Foi bem Não pouco. deu para falar de todos os desafios, mas a gente fez lá um bem bolado. Assim. Bem bolado? É. Os que Então, falaram primeiro, no final, foram os que a gente conseguiu discutir. legal. Você sabe que tem uma coisa importante nas técnicas de ideação. Vamos falar sobre a técnica de brainstorming. A gente fez um brainstorming bem simples aqui, né? Em torno de alguns... a última parte, né? A última parte da conversa. E uma das coisas super importantes é o tempo. Porque quando a gente define esse tempo, a gente coloca a pressão para sermos objetivos. Então, tem que ser objetivo,
tem que falar rápido, tem que trazer soluções rápidas, não dá para ficar se enrolando muito. Faz parte da teoria, inclusive de grupos focais, essa delimitação de tempo, para potencializar a geração de ideias e não se perder tanto na conversa. Claro que aqui nós tivemos um problema. O problema, e entendendo, é uma adaptação. São muitos estudantes, tem muita coisa para conversar, então não se aplica tanto essa questão do tempo, né, da restrição do tempo para a nossa realidade. Mas eu estou trazendo aqui alguns fundamentos do brainstorming, da importância da limitação de tempo para a gente também gerar ideias, tentar acelerar o processo de geração de ideias. Tá? Com algumas ressalvas para a nossa realidade aqui. Mas e aí, professor, como é que foi a conversa de vocês? Conheceram um pouco sobre os desafios e surgiram algumas ideias aí de ferramentas ou métodos ou estratégias? A Simone está colocando a gente. Pode falar aí, o professor pode compartilhar como é que foi. Agora é hora da gente compartilhar um pouquinho. Então, eu vou começar ali na turma Marguerita. Muitos conseguiram colocar ali os seus desafios e já colocaram de forma bem delimitada, assim, né? Já delimitando o público, delimitando ali, né, qual é o desafio. Então, do que eu vi da maioria e de quem conseguiu falar, né? Porque não foram todos que conseguiram falar, os desafios já estão vindo bem delimitados, assim, mesmo com quem não usou o Edu Futuro ali, né? E fez o desafio por conta. A gente não conseguiu, foi tempo para pensar muito nas soluções, mas para um dos desafios a gente conseguiu ali pensar algumas soluções. E eu acho que o válido é muito a troca, né, entre os alunos. Agora, não sei se você quer que mostre, que fale das... Não, é uma observação geral. Comentar geral aí se os desafios já estão delimitados e saber se surgiu alguma ideia de solução, assim que tu lembre, que merece algum destaque, alguma dica de alguém. Não, surgiram ideias, sim. Eu acho que também bem adequadas, né? A gente falou muito sobre, tem um dos desafios, né, da Suzemara, da aluna aqui da Marguerita, que é sobre a saúde mental dos professores, né? Então, surgiram desafios ali sobre mais formação, mais qualificação, mais troca, né, entre os professores, essa necessidade dos professores terem também um tempo para descomprimir, um tempo assim para pensar na sua própria saúde mental, né? Eu acho que o tema é muito relevante. Nós aqui, né, como professores e muitos aqui, né, dos estudantes da área da educação vão compreender esse desafio e se identificar até. E aí as soluções foram nesse caminho. Alguns aqui teve, né, na nossa discussão ali, que eu perguntei, inclusive foi para a Simone, o desafio dela, né, ela tinha um desafio e sugeriu já algumas soluções no próprio desafio, né? Eu falei, Simone, foi você que pensou? Ela, não, foi o prof do futuro que sugeriu. Eu falei, porque ele é ousado. Por isso que ela colocou ali, ó, que ele está confiante na capacidade dela. Então, uma coisa que eu coloquei para os alunos, acho que vale ressaltar aqui, é sobre esse cuidado no delimitar tanto o desafio e já começar a propor soluções, que ao longo do curso pode ser que outras ideias apareçam, né, e sejam relevantes. Mas também não é um impeditivo, acho que quem quiser já ir por um caminho específico, acho que pode ir. Mas acho que foi isso, na Marguerita é sempre bom conversar com os alunos, né, saber sobre os desafios deles, foi isso. Obrigado, Sá, obrigado. E aí, Marcela, e contigo? Então, na Pepperoni, eu acho que todos ou quase todos conseguiram expor os desafios e são bem distintos, né? Áreas de atuação muito diferentes e a gente quase não conseguiu ali focar muito nas soluções, mas para um dos desafios surgiu a ideia de gamificação, né? Para utilizar com estudantes, para incentivá-los, motivá-los. E também a Lívia, ela trabalha num laboratório químico, acho que é isso, né, Lívia? E a ideia é organizar a documentação que tem lá hoje, né? E seria inviável por causa do nosso tempo. Mas ela pensou agora, talvez, em fazer uma parte, né? E que ela já iniciou, na verdade. Então,
daria tempo, inclusive, depois de fazer a testagem, né, coletar a opinião dos colegas dela, do proprietário do laboratório. Então, seria mais ou menos isso. Mas todos conseguiram falar, expor os seus desafios. Alguns ainda precisam delimitar melhor, né? Outros já estão mais encaminhados, é mais partir para um refinamento. Mas eu acho que quase todos ou todos também conseguiram falar com o professor Edu, que trouxe ideias para eles. Obrigado, Marcela. O Prof. Edu, ele tem esse problema, ele é bem avançadinho, ele já começa a colocar caminhos e soluções à própria pergunta de desafio, né? Então, no meu caso, também aconteceu um pouco disso, e alguns eu sugeri dar um passo atrás, em vez de colocar já a ferramenta, ou já a metodologia, o método, a estratégia, colocar lá, usar, explorar tecnologias digitais, né, para ajudar a resolver o problema, e quem sabe daí aparece lá outras, para além da gamificação, ou para além da realidade virtual, que possam contribuir para o desafio. E aí, Luiz? No caso. Isso. Eu acho que vocês resumiram bastante coisa do que apareceu na nossa pizza meia calabresa, meia rúcula. A gente também não conseguiu passar por todos os desafios, era um grupo grande e realmente a gente ficou em alguns um pouco mais de 1 minuto ali, né, de tempo discutindo, mas foram exemplos bem interessantes, assim, alguns do contexto educacional que a gente vê que o desafio já está mais desenhado, porque tem uma turma definida, com um tema definido, com um desafio definido, alguns de contexto corporativo, como o Bruno, se não me engano, agora eu esqueci, Bruno, se é você da GM, que é de contexto corporativo, e aí colocou, por exemplo, algo que foi o que eu trabalhei com eles também ali, né, Douglas, na sugestão ferramentas de simulação, e aí o que a gente reforçou foi que se você já tiver proximidade com essa tecnologia que tiver na pergunta desafio, tudo bem, eu acho que é ok manter ali, vamos pensar no desenvolvimento de ferramentas de simulação. Agora, se for realmente algo novo, deixa isso como uma ideia de solução e coloca recursos tecnológicos ou tecnologias digitais no desafio e a gente aproveita a sugestão do Prof. Edu para lá, né? Como o Bruno falou que já tem um pezinho próximo disso, pode ficar dentro do desafio dele, porque para ele já está mais próximo de desenvolver soluções relacionadas a esse recurso específico, né? De ferramentas de simulação, por exemplo. E aí acho que o Rogério vai gostar bastante de trabalhar com o Bruno na Calabresa, né? Marcela, a gente teve uma aluna ali que é da Calabresa, esqueci quem é. Ai, meu Deus, esqueci os nomes agora todos. Trabalha com marketing digital e pessoal na Faculdade de Palhoça. Eu falei, vamos tomar um café, eu, tu e a Marcela, para a gente conversar sobre esse assunto. Vamos trocar uma figurinha. E ela quer desenvolver capacitar, né, os estudantes ali da faculdade sobre isso, e daí, quem sabe, a gente já faz também um bem bolado e desenvolve um recurso conjunto, alguma coisa assim, achei bem legal, ótima ideia. Bem legal, porque já veio com um tema que o tema é próximo da gente, no caso, né? A gente escolheu 2 desafios para fazer ideação ali, um desafio que era do Anderson, que vou falar bem simples aqui, tá, Anderson? Mas como podemos aí desenvolver alguma plataforma para criar um programa de desenvolvimento de bem-estar para os servidores de Joinville, municipais ali de Joinville. Então, essa formação assim. Então, vieram várias ideias ali. Tem um podcast, tinha quiz para fazer diagnóstico, algumas trilhas com atividades de bem-estar. Alguém colocou, deixa eu ver se está aqui no meu print, tipo uma plataforma de redes sociais que tivesse desafios semanais para cumprir relacionados a bem-estar e promover a interação social ali das pessoas. Então, vieram umas ideias bem bacanas, assim, né? E o segundo desafio que a gente conseguiu trabalhar a ideação, foi tudo muito rápido, foi o do Joel, que é um desafio que envolve o Museu da Escola Catarinense, aqui de Floripa, né? O MESC, e o desafio dele é estimular esse sentimento de pertencimento, a participação mais ativa dos estudantes do 9º ano quando visitam o Museu da Escola Catarinense, com tecnologias digitais, então como que ele pode trabalhar isso. E aí também vieram várias ideias interessantes, veio podcast, tour virtual, coisas relacionadas a quiz e gamificação, que tem bastante relação com o público, né? Então, já surgiram algumas ideias interessantes aí, e algo que eu comentei bastante ali com eles durante esse momento, né, que tem a ver com ideação, né, Douglas, que é conhecer o contexto é essencial. Então, às vezes a gente tem dificuldade de gerar uma ideia porque a gente não conhece bem o contexto,
Por isso que o Design Thinking tem a etapa de descoberta antes, eu não vou para o desenvolvimento sem entender que contexto é esse. E para gerar ideias eu preciso de repertório, né? Então, às vezes a gente também não consegue pensar em alguma coisa se a gente não viu ainda essas possibilidades. O Prof. Edu ali, que deu sugestões para desafio, ele tem toda a bagagem de 8 anos da nossa pós, né? Então, ele já tem soluções desenvolvidas e, às vezes, ele já vem com a solução no desafio, né? Acho que isso que é interessante. E eu sugiro realmente que continuem conversando com esse agente para refinar o desafio, porque ele pode ajudar bastante. Obrigado, pessoal da Rúcula e da Calabresa. Foi um momento bem rápido, mas acho que produtivo, né? Experiência para a gente. Isso, boa. Obrigado, Luiz. A ideia é essa, é dar um gostinho mesmo dessas técnicas e que ajudem de alguma forma um pouco para o desafio, que vocês possam conhecer um pouco, ver outras realidades. Aqui é muito legal, porque daí a gente vê educação formal, não formal, né? Vê um espaço dentro de instituições de ensino e outros não, e aí vai surgindo outras ideias, e hoje a gente começou a navegar sobre algumas possíveis soluções. Mas o universo de soluções para os problemas educacionais, para melhorar a educação dentro das empresas ou dentro das instituições formais de ensino, ele é muito vasto, ele é grande. Tu pode explorar a criação de novos recursos educacionais, pode planejar aulas melhores, tu pode melhorar a avaliação das aulas, tu pode usar ambientes virtuais diferentes. Então, o universo é muito grande. Pode criar vídeos, pode criar trilhas de aprendizagem, pode personalizar mais a educação. Então, assim, a gente está no começo do curso. Foi só para sentir um gostinho de como seria uma ideação online, que dá para fazer usando eventualmente mapa mental, que dá para a gente fazer com bastante gente. Talvez, se fosse focar só na ideação, a gente teria que separar um pouco mais de tempo, né? Mas aqui a gente tentou passar um pouquinho por essas etapas, por algumas etapas do Design Thinking, com foco na ideação, tá? Essa foi a... Eu não vi ali o chat, o que vocês estão rindo? Ah, não. A gente está rindo do sexto elemento aqui, que apareceu. Não vi. Não vi. Bem sapeca. Então, é isso, tá? Eu coloquei o link da presença ali. Assim a gente termina essa parte prática, e eu vou falar rapidinho do que vem por aí na nossa disciplina e como que a gente vai materializar isso no curso. E com isso agradeço a participação de vocês, professores, e dos estudantes que interagiram aqui, que foram para as subsalas, que estão online, que botaram a cara e que a gente conversou um pouquinho mais. Valeu, profs, tá? Vou seguir aqui rapidinho até terminar a aula. A aula não acabou ainda, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Falta um pouquinho só. Pera lá. Agora sim. Ó, para quem não registrou a presença, tá aí também o QR Code. Vocês podem apontar o celular e fazer também, tá? Se não, acessa lá o link e já faz. Bom, o que vocês devem ter se perguntando, né? O que eu vou fazer com essas ideias? Para a maioria de vocês, acredito que já tenha ficado evidente que vocês podem seguir essas etapas do Design Thinking. A gente vai, de certa forma, adaptar o uso do Design Thinking para dentro do nosso curso, para desenvolver o portfólio de vocês. Então, essa vai ser a ideia. Então, vocês vão definir melhor o desafio, conhecer melhor o público-alvo, vocês vão pensar em soluções, como a gente já fez um pouquinho aqui hoje, vocês vão testar essas soluções, criar protótipos e testar esses protótipos junto ao público-alvo. Vocês vão percorrer, de alguma maneira, por essas etapas do Design Thinking aqui no curso, tá? Para o desafio que vocês escolheram. Nós focamos na etapa de ideação. E isso vai ser materializado com o portfólio. O portfólio vai registrar todo esse progresso do desenvolvimento do desafio de vocês, e também das soluções para o desafio, ao longo das 6 atividades de portfólio. Lembra, vocês terão 6 atividades de portfólio, tá? Alguma delas já são recursos que são pré-definidos, como, por exemplo, um podcast que vocês vão fazer, vocês vão aprender a fazer e vão fazer, que vai ser a P5. Estou dando um spoiler aqui, para quem está na aula. E outras também já tem uma ferramenta pré-definida, que é um vídeo, também, que vocês também vão fazer. O podcast vocês vão fazer no semestre que vem, tá? Que é a P5.
Nesse primeiro semestre é a P1, P2 e P3. Então, essas P's, que são as atividades portfólio, vão registrar o progresso do desafio de vocês e depois das soluções para o desafio ao longo dessas 6 atividades. Tá? Isso vai ser materializado no portfólio que vocês vão colocar lá no Padlet. Lembra da web prática passada que a gente experimentou o Padlet? Então, vai ser materializado lá. Tá? E o que vem por aí na nossa unidade curricular? Na nossa unidade curricular, a gente está vendo agora na semana 4, no Moodle, o conteúdo sobre Design Thinking. Tá? A gente começou a entender o Design Thinking e hoje na aula também pincelamos sobre isso. Vocês vão se aprofundar lá nos estudos. Tem os questionários para fazer ao longo das 6 semanas, as atividades. Na 5ª semana, vocês vão avançar em 3 etapas do Design Thinking, que é a ideação, a testagem, a prototipagem e a testagem. E aí a gente termina com esse conteúdo do Design Thinking na 5ª semana. E na 6ª semana, vocês verão o professor Edu, que o nome dele, na verdade, é Edu Futuro. Ele é um professor, vocês vão interagir com uma outra assistente inteligente, que na verdade é o mesmo, é o professor Edu, só que o sobrenome dele é Edu Futuro, que ele está no ano de 2040, lá na 6ª semana. E ele tem acesso, ele está no ano 2040 e ele já está vivendo as inovações na educação. Né? Ele já experimentou coisas novas na educação. E vocês vão fazer um de volta para o futuro com o professor Edu Futuro. Vocês vão conversar com ele lá no ano de 2040 e vão perguntar para ele o que está acontecendo lá em 2040 com a educação. O que rolou? O que tem de mais novo na educação? O que está previsto para daqui a alguns anos? Então, a proposta da última semana é o assunto tendências educacionais. Vocês vão conversar com uma IA que ela está abastecida com os maiores relatórios das tendências da educação para o futuro. A IA foi treinada com esses relatórios, ela tem essa base de conhecimento. E aí vocês vão interagir com o professor Edu Futuro e vão colocar no fórum, essa vai ser a entrega da 6ª semana, como é que foi essa conversa. Né? Quais insights ele trouxe, que fazem sentido para o teu desafio ou não, para a tua realidade ou não, vocês vão colocar lá. Tá? Então é o que vem para aí na nossa unidade curricular, nessas semanas que faltam aí ainda. Com isso, a gente finaliza a nossa web prática e peço para vocês avaliarem, como a gente sempre faz, né? Toda web prática tem uma avaliação, deixa eu só pegar o link aqui, o professor Luiz já colocou lá, tá? Débora, não terminou ainda, avalie a web prática agora, por favor. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a definir um pouquinho mais o desafio e a gente vai lapidando isso. Tem tempo ainda, tá? Tem até o dia 12 de abril para entregar a atividade, ou 13 de abril, se eu não me engano. Então, não esqueçam que tem a atividade P1, que é a delimitação do desafio de vocês, a ser entregue na unidade curricular de portfólio, que acontece ao longo de todo o semestre, junto com as outras unidades curriculares, assim como a Educação Inovadora está terminando na 6ª semana, começa uma outra e continua a unidade portfólio, tá? Então é isso, dia 12 de abril tem lá a entrega da P1 do portfólio e avaliem aqui a nossa unidade curricular, por favor. Quer falar, Ana? Dúvidas, perguntas? Estou aberto agora aí. Fique à vontade. Pode falar, Ana. Estou te ouvindo. Ana, a gente não consegue ouvir teu áudio. De repente coloca no chat outra pergunta se tiver com algum problema do áudio. Ah, tá, para testar. Ah, beleza, então não tá ok. Infelizmente tem que dar uma ajustada aí. A aula de experimentação aí, ela tá testando os recursos. Essa aí ela tá com... entendeu a energia do nosso curso, a energia é essa mesmo. É testar. Boa. Valeu, Ana. Mais alguém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Senão a gente encerra a aula aqui. Não esqueçam de avaliar a nossa web prática, tá?
E aí, no mais, é agradecer vocês pelo tempo de vocês aí, tá? Valeu por estarem aqui com a gente. Boa noite. Beijos. Ah, é a vinheta, né? Vamos ver se eu coloco aqui a vinhetinha para rodar. Opa. Agora vai. Fechar aqui. Boa noite. Tecnologia para educação profissional. Para educação profissional. Tech Pro.